Moralidade e a razão pura. Cena. Uma biblioteca majestosa, repleta de livros antigos e pergaminhos, representa o conhecimento humano acumulado ao longo dos séculos. No centro, uma grande mesa de madeira iluminada por uma luz suave. Jesus e Immanuel Kant estão sentados um diante do outro, iniciando uma conversa profunda sobre moralidade, razão e fé. Ajustando os óculos. Mestre Jesus, é uma honra poder dialogar contigo. Passei minha vida buscando entender os fundamentos da moralidade, da ética e da razão. Mas eis uma questão que sempre me inquietou. Pode a moralidade existir independentemente da fé? Ou a crença no divino é essencial para que o homem haja corretamente? Immanuel, a moralidade está escrita no coração do homem. Mesmo aqueles que não conhecem a fé divina são capazes de distinguir o bem do mal. O amor ao próximo, a compaixão, a justiça, tudo isso transcende qualquer dogma religioso. No entanto, a fé pode ser um guia para aqueles que buscam força e direção em sua jornada. Interessante. Em minha obra, defendi que a moralidade deve ser baseada na razão, não na experiência sensível ou em mandamentos externos. O homem deve agir por dever, conforme um princípio universal que poderia ser aplicado a todos. Chamei isso de imperativo categórico. Jesus, com um leve sorriso: fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. Este princípio não se parece com o teu imperativo categórico, Immanuel? De fato, a regra de ouro que pregaste reflete o que eu quis dizer. Um princípio universal que vale para todos, independentemente das circunstâncias. Mas há algo que me intriga. Se o homem já possui dentro de si essa moral inata, por que ele tantas vezes escolhe ignorá-la? Olhando profundamente nos olhos de Kant, porque o coração humano é livre. A liberdade é um dom e um desafio. Cada escolha molda o caráter do homem. O mundo oferece tentações, ilusões de poder, riqueza e egoísmo. Mas aquele que busca a verdade encontra o caminho da retidão. Então, de acordo contigo, a liberdade não significa apenas fazer o que se deseja, mas agir conforme a verdade e o dever moral? Exato. A verdadeira liberdade não é libertinagem, mas a capacidade de escolher o bem mesmo diante da adversidade. Então, há uma convergência entre o que ensinas e o que propus na crítica da razão prática. A moralidade deve ser seguida não por medo de punição ou desejo de recompensa, mas porque é o certo a se fazer. O homem age moralmente quando sua vontade está alinhada ao dever. E esse dever vem do amor, Immanuel. O amor é a verdadeira essência da moral, não uma obrigação fria, mas um compromisso sincero com o bem do outro. Então, tu dirias que o amor é a base do dever moral? Sim, o amor é a fonte da verdadeira moralidade. Sem amor, o dever pode se tornar vazio, mecânico. Mas com amor, cada ato moral se torna um reflexo da luz divina. Kant! Fascinante! Começo a entender que, embora eu tenha argumentado que a moralidade pode existir sem religião, talvez a fé ofereça um sentido mais profundo ao dever. A fé não é um substituto para a razão, Immanuel. Ela é a ponte entre a razão e o coração. Kant sorri, refletindo sobre essas palavras. O diálogo apenas começou, mas já abriu novas perspectivas para ambos. A conversa continua na majestosa biblioteca. O ambiente está tranquilo, iluminado por uma luz dourada. O cheiro de pergaminhos antigos permeia o ar. Kant está profundamente envolvido na discussão, enquanto Jesus mantém seu olhar sereno e cheio de compaixão. Mestre, uma questão que me inquieta é a relação entre fé e razão. Em minha obra, argumentei que a razão prática nos conduz à ideia de Deus, pois sem ele, a moralidade perderia seu sentido último. Mas a razão, por si só, pode provar a existência do divino. Immanuel, a razão é uma ferramenta poderosa, mas limitada quando se trata do infinito. O divino não é algo a ser provado como um teorema. Ele é sentido, vivenciado. Aqueles que buscam a verdade com sinceridade encontram o caminho para a fé. Entendo. A razão pode nos levar até certo ponto, mas há um domínio além dela, acessível apenas pelo sentimento e pela experiência interna. No entanto, se a razão tem seus limites, como podemos garantir que a fé não se torne superstição ou fanatismo? A fé verdadeira nunca aprisiona, Immanuel. Ela liberta. A superstição nasce do medo. A fé nasce do amor. Quando a fé e a razão caminham juntas, o homem encontra equilíbrio.
Mas quando a fé se torna cega ou a razão se torna arrogante, o homem se perde. Interessante. Em minha filosofia, desenvolvi o conceito do reino dos fins, onde cada ser humano deve ser tratado como um fim em si mesmo, nunca como um meio. Isso porque cada pessoa tem dignidade e não um valor relativo. Acredito que se todos seguissem essa máxima, construiríamos uma sociedade justa e moralmente elevada. Jesus. E o que é o reino dos fins, senão uma manifestação do reino de Deus? Como assim? No reino de Deus, cada ser humano é visto em sua plenitude, com dignidade infinita. Não é tratado como um meio para interesses egoístas, mas como um ser amado. O amor ao próximo, a justiça e a verdade são os pilares desse reino. Não há contradição entre tua filosofia e meu ensinamento. Nunca havia pensado dessa maneira. Então, dirias que a fé no reino de Deus e o conceito do reino dos fins são duas expressões da mesma verdade moral? Exatamente. A diferença está apenas no ponto de partida. Tu chegaste a essa ideia pela razão, eu a revelei pelo amor, mas ambas convergem para o mesmo princípio, a dignidade inalienável do ser humano. Então, meu esforço filosófico para construir uma moral universal baseada na razão não está em conflito com tua mensagem, mas sim em harmonia com ela. A verdade sempre se revela àqueles que a buscam com sinceridade, Immanuel. O reino de Deus não está apenas nos céus, mas dentro de cada um que age com justiça e amor. Mestre, começo a compreender que talvez a razão e a fé sejam como duas asas que elevam o espírito humano. Jesus apenas sorri, e o silêncio que se segue carrega mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. O diálogo continua. A biblioteca permanece em um silêncio contemplativo. A conversa entre Jesus e Kant se aprofunda. Os livros ao redor parecem testemunhas de um encontro entre razão e espiritualidade. Kant, com sua mente analítica, busca compreender os limites da moralidade humana, enquanto Jesus traz uma visão mais ampla e transcendental da existência. Mestre, discutimos a moralidade e a dignidade humana, mas há uma questão fundamental que ainda me intriga. Se a moralidade deve ser universal e objetiva, como posso garantir que minha vontade esteja sempre alinhada ao bem? Afinal, o ser humano é suscetível a erros e ilusões. Immanuel, cada um tem dentro de si um guia, a consciência. Ela é a voz do espírito, o reflexo da verdade. Quando o homem se afasta dessa voz, ele se torna escravo de seus próprios desejos e paixões. Concordo que a consciência moral é essencial, mas vejo um problema. O que acontece quando dois homens, ambos convictos de seus princípios, entram em conflito moral? Se a moralidade deve ser objetiva, como evitamos que a subjetividade do julgamento humano a corrompa? A resposta está na humildade e na busca sincera pela verdade. O orgulho endurece o coração e cega a mente. Quando dois homens divergem, mas buscam a justiça, encontrarão um caminho que preserve a dignidade de ambos. A verdade não é propriedade de um só, mas se revela àqueles que têm olhos para ver. Isso me lembra a ideia de que a moralidade não deve ser influenciada por interesses pessoais ou emoções. Para ser justa, a ação moral deve ser impessoal e universal. Mas aqui surge outra questão. Se o homem deve agir conforme a moralidade, como garantir que ele tenha liberdade para fazê-lo? Muitos são prisioneiros de suas circunstâncias, necessidades ou impulsos. Jesus, a liberdade não é simplesmente fazer o que se deseja, mas escolher conscientemente o caminho do bem. Mesmo aquele que está preso por correntes físicas pode ser livre se sua mente e seu coração estiverem voltados para a verdade. Interessante. Em minha filosofia, afirmei que a verdadeira liberdade consiste em seguir a razão moral e não os impulsos. Mas ao ouvir-te, percebo que há um nível mais profundo de liberdade, uma liberdade que transcende até mesmo as condições externas do mundo. Gezim, Immanuel. A verdadeira liberdade não depende das circunstâncias externas, mas da força interna de quem escolhe agir com retidão, independentemente das consequências. Foi por isso que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, dirias que a verdadeira liberdade é alcançada através da obediência à verdade moral, e não pela ausência de restrições? Exatamente. Quem segue apenas seus desejos se torna escravo deles. Mas quem segue a verdade encontra paz,
pois não está mais dividido entre o bem e o mal, entre o que deseja e o que deve fazer. Curioso. Passei minha vida tentando fundamentar a moralidade na razão, mas agora percebo que a razão, por si só, pode ser árida, se não estiver acompanhada de um coração sincero. A razão e o coração não são inimigos, Immanuel. São aliados na busca pelo verdadeiro sentido da existência. Kant permanece em silêncio por um momento, absorvendo a profundidade das palavras de Jesus. A conversa se encaminha para sua conclusão. A biblioteca permanece envolta em um silêncio reverente. Kant, profundamente tocado pela conversa, percebe que chegou ao limiar entre o conhecimento filosófico e uma verdade transcendental. Jesus mantém um olhar sereno, aguardando as últimas reflexões do pensador. Mestre, chegamos a um ponto essencial. Falamos sobre moralidade, liberdade e razão. Mas há algo que ainda me intriga. Qual é o propósito final de tudo isso? Por que o homem deve buscar a verdade, agir moralmente e lutar por um mundo justo? Jesus, o propósito, Immanuel, é o amor. Kant, o amor? Mas o amor não é um sentimento. Como pode ser a base da moralidade? O verdadeiro amor não é apenas um sentimento passageiro, mas uma escolha consciente. É a força que move a existência e dá sentido à moralidade. O dever sem amor se torna frio. A justiça sem amor se torna rígida. A razão sem amor se torna vazia. Entendo. Em minha filosofia, afirmei que o homem deve agir de acordo com o imperativo categórico, ou seja, de maneira que sua ação possa ser universalizada. Mas agora percebo que, sem o amor, a ética pode se tornar apenas um sistema lógico, desprovido de compaixão. A moralidade baseada apenas no dever pode ser cumprida sem alegria. Mas quando o amor é a raiz do dever, então a justiça se torna verdadeira e a liberdade se torna plena. Então, o amor é a mais elevada das leis? O amor é o fundamento e a essência de todas as leis. É por isso que ensinei: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resumem toda a lei e os profetas. Isso significa que a moralidade não é apenas um conjunto de regras racionais, mas uma expressão do mais alto princípio do universo. Exatamente. O fim último da razão é encontrar aquilo que está além dela, a verdade que só pode ser vivida. Baixando a cabeça, passei minha vida tentando definir os limites da razão e estabelecer um sistema ético inabalável. Agora percebo que no topo dessa montanha filosófica encontro um horizonte maior. A razão pode nos levar longe, mas há um passo final que só pode ser dado com o coração. Jesus colocando a mão sobre o ombro de Kant. E esse passo se chama fé. Kant levanta o olhar, um brilho novo em seus olhos. Ele percebe que sua jornada filosófica o levou até esse momento, onde a razão encontra sua plenitude no amor e na verdade. O silêncio que se segue não é vazio, mas repleto de significado.